está encaminhado. O acerto dos dirigentes do Flamengo com o Conca por empréstimo de 1 ano está encaminhado. Agora, claro que há muita cautela da cúpula rubro-negra, justamente porque o Conca vem de uma lesão muito grave no joelho esquerdo. Ele fez uma cirurgia em agosto, só que justamente a lesão que traz essa cautela para os dirigentes rubro-negros é justamente a lesão que proporciona, né, essa investida, essa negociação. O Conca ele tem um prestígio muito grande com os dirigentes do Xangai, né? Ele tem contrato com o clube, renovou há pouco o contrato com os chineses e o tratamento do Conca, ele é tratado como um ídolo lá. Então a vontade do Conca de voltar ao Brasil, de se recuperar, a volta dele aos gramados está prevista aí para maio do ano que vem, é uma previsão, né? Há pouco ele até fez sobre o joelho esquerdo dele, fez, né, um condicionamento, enfim. E a evento do Flamengo, todo remodelado o centro de treinamento, com o centro de excelência de performance, essa estrutura o Conca poderia utilizar justamente voltando ao Brasil e ficando no Flamengo. Agora, antes de oficializar, antes de ter aquele anúncio oficial, os dirigentes do Flamengo pregam bastante cautela. E tem um outro detalhe também, João e Gustavo. Há até o final do ano uma cláusula, porque o Conca foi vendido no início de 2015 do Fluminense para o Xangai. E há uma cláusula nesse contrato que o jogador só voltaria a jogar no futebol brasileiro caso houvesse o pagamento de uma multa, né, rescisória. Só que se essa cláusula de preferência para o Fluminense se encerra no fim do ano. Então, antes do fim do ano, provavelmente não haverá um anúncio oficial dessa contratação por parte do Flamengo, né? E até porque não há muita pressa nesse sentido, porque o jogador só tem, né, a possibilidade de jogar a previsão em maio do ano que vem. O Conca aqui, o primeiro clube brasileiro que ele jogou foi o Vasco, depois foi ídolo no Fluminense, tem 33 anos de idade. O Gustavo vai trazer aí detalhes do desempenho dele no futebol chinês. Enfim, há uma especulação, há uma expectativa muito grande, mas o acerto está encaminhado com o Conca e com seu empresário para o jogador vestir a camisa do Flamengo no ano que vem. Legal, Lai. Daqui a pouco o Gustavo vai trazer esses dados do Conca. Só uma informação ainda do argentino. Quando ele foi vendido do Fluminense para a China, na época, ele demonstrou vontade de não ir. Ele queria permanecer no Rio de Janeiro, tinha acabado de construir uma casa na Barra da Tijuca, a esposa dele tinha acabado de abrir um negócio também na Barra da Tijuca, só que daí o dinheiro falou mais alto, o salário era muito alto na China e aí não teve como dizer não e o Conca foi. A gente falou agora há pouco do Lucas Lima, aqui que está numa situação parecida, né? Ele tem interesse em permanecer no Santos, porém uma proposta, né, como a que a gente está acostumado, que vem da China, é tentadora, né? Uma proposta como essa é tentadora. Então, nesse momento, o clube não tem muito o que fazer, né, para liberar o jogador. Se a multa rescisória é paga, tem que liberar. E aí vai da vontade do atleta de ir ou não. E aí fica aquele peso, né? Fico onde eu me sinto bem, fico onde eu gosto do ambiente, de jogar, ou eu vou ganhar muito dinheiro para talvez, né, as próximas gerações já terem as suas garantias. E aí, né, vai estar muito bem depois, bem delicada, né? Vai estar muito bem depois. Delicado. É difícil mesmo, é uma situação difícil. Vou voltar a fazer contato com o Ricardo Lai. Lai, uma pergunta para você. O Conca pode estar chegando. E essa notícia de que o Mancoejo possa estar de saída, isso confere? Ele postou nas redes sociais aí, esculhambou todo mundo, dizendo que era mentira. Mas como a gente falou aqui na situação do Conca, quando o dinheiro chega, fala mais alto, né? É um jogador que não teve um ano, não teve um desempenho esperado por ele e acho que também pelos dirigentes do Flamengo. A exemplo do Donati também, o Cuejar, né? Os jogadores, esses estrangeiros, eles não se adaptaram, não digo à vida aqui no Brasil, mas dentro de campo o desempenho deles não foi aquele que foi motivo da contratação deles. O Mancoejo começou até o ano, de certa forma, ali no Campeonato Carioca, fazendo gols, enfim, teve uma lesão. E é claro que as palavras, né, João e Gustavo, as palavras, justamente nesse momento, elas têm cifras. Então, qualquer anúncio, qualquer manifestação, ela, nesse momento, pode ser interpretada como uma tentativa de sair, uma tentativa de negociação, enfim. Mas
Claro que a gente tem que ter muita cautela nesse sentido, porque tem especulação de um lado, informação que não é confirmada do outro. Então o Mancoejo, pelo desempenho dele no ano, né, que ele teve no Flamengo, o natural até seria tentar outro clube, outros ares, né? Mas a gente tem que saber no íntimo do jogador se realmente ele quer provar dentro do Flamengo, que foi o clube que contratou ele, para dar uma resposta neste ano de 2016. Tá certo, Ricardo Lai, muito obrigado pela sua participação, trazendo as notícias do Flamengo. Olha, eu vou fazer só uma ressalva aqui, eu discordo um pouquinho. Eu acho que o Mancoejo não foi tão mal assim no Flamengo, não. Ele teve poucas oportunidades, jogou pouco com o Zé Ricardo, mas fez gols decisivos. Fez um gol contra o Atlético Paranaense, vitória pro Flamengo de 1-0. A gente viu aí o gol contra o Cruzeiro, na virada por 2-1. Ele teve poucas atuações, teve uma expulsão triste na última rodada contra o Atlético Paranaense. Mas é aquilo que a gente fala, né? O jogador estrangeiro vem para cá, tem todo o período de adaptação. Provavelmente o Mancoejo também está passando por esse processo. E se ficar no Flamengo para 2017, talvez já esteja mais adaptado e possa vir a somar ainda mais no time do Zé Ricardo. O que você separou pra gente do Conca aí? Só quanto ao Mancoejo, ele realmente não teve tantas oportunidades assim, eu concordo com você, mas é difícil você questionar, né, um treinador que faz a campanha que o Zé Ricardo fez no Campeonato Brasileiro, né, chegar em terceiro lugar depois de ter sido interino, né, ele pegou o time já com a trajetória da temporada em andamento, substituindo o Muricy Ramalho, teve as suas dificuldades iniciais, mas depois fez uma belíssima campanha disputando o título brasileiro até as últimas rodadas. Então é difícil você questionar o treinador, né, falar que ele deveria ter dado mais oportunidades para o Mancoejo quando o time foi bem assim no Campeonato Brasileiro, né? Perfeito. Mas enfim. E o Conca, hein, Gustavo? Olha, o Conca, João, ele na China passou 2 anos nessa última passagem agora. Não joga desde agosto. Ele está com essa lesão que o Ricardo Lai trouxe a informação aqui pra gente. Em 2015, quando ele deixou o Fluminense e foi pro futebol chinês lá pro Xangai, ele participou de 29 partidas com o time dele. 9 gols marcados. Neste ano, até agosto, ele fez 25 jogos com apenas 6 gols. Não jogou tanto como ele jogaria, por exemplo, aqui no futebol brasileiro, quando a temporada é muito mais desgastante para um atleta, não é? Então, é um jogador que volta já com um pouco mais de idade, ele é ídolo da torcida do Fluminense, então a gente vai ter que ver como vai ser o comportamento dele agora, depois de ter passado esses últimos 2 anos no futebol de nível de competição inferior. E o torcedor do Flamengo, nesse momento, tá aí contando com essa contratação, tá sonhando com isso. Quando coloca a cabeça no travesseiro à noite para dormir, deve ficar imaginando como será o meu time do Flamengo em 2017. Porque o torcedor, claro, acho que gostou da campanha em 2016, nem esperava tanto, acredito eu, né, disputando títulos e tudo mais. Para 2017 a promessa, então, é de melhorar o elenco, melhorar o time flamenguista. Então a gente preparou aqui um campinho para mostrar como pode ser o time do Flamengo em 2017, caso realmente todas essas contratações vinguem, né? Se confirmem nos próximos dias. Será que esse é o time do Flamengo para Libertadores em 2017? A gente colocou o time base de 2016 com as entradas do Dario Conca e do Rômulo, jogador do Spartak Moscou, que está próximo de assinar. Na mira do Flamengo. Ele já afirmou que deve voltar ao Brasil, a esposa dele já deu indícios também nas redes sociais de que está retornando ao Brasil e o principal interessado é o Flamengo. Então, a defesa 16, o Alex Muralha, foi muito bem. O Pará, o Hever, o Rafael Vaz e o Jorge, um dos destaques do Flamengo no Campeonato Brasileiro nessa temporada. O Ilharão também foi muito bem em 2016. E aí entra aí o Rômulo ao lado dele. Formaria ali uma belíssima dupla de volantes. Deixaria Márcio Araújo no banco? Rômulo, é isso? Ah, se ele chegar, acredito que pela qualidade que tem, pode sim fazer o Márcio Araújo esquentar um pouquinho o banco. Mais à frente, ali formando ainda o meio-campo, você imagina Diego e Dario Conca juntos atuando com a camisa rubro-negra. Que meio-campo, um dos melhores, sem dúvida, do futebol brasileiro. E aí o ataque, a gente modificou um pouquinho o jeito de jogar que o Zé Ricardo colocou no time agora em 2016. Joga normalmente com 3 atacantes. A gente mudou um pouquinho a formação tática para conseguir encaixar o Conca também nesse time. E aí à frente, o Paulo Guerreiro peruano. E uma interrogação. Quem será esse segundo atacante? Que o torcedor do Flamengo tem alguns sonhos em vista, né? Vitinho, que fez uma temporada sensacional com o Internacional, e Marinho, outro jogador que já foi alvo de interesse do Flamengo, joga pelo Vitória.
Então seria essa interrogação aí, para Vitinho ou para Marinho? A gente percebe que se essas contratações realmente vingarem, o Flamengo vai ter um time ainda mais forte em 2017, com certeza, para entrar, para brigar por todos os títulos que disputar, né, João? Não, e tem banco, o Flamengo, se a gente lembrar aí, o Flamengo tem no banco ainda Leandro Damião, tem Mancoejo, que a gente falou há pouco, tem Felipe Viseu, Marcelo Cirino, que não vem tão bem assim, mas pode vir a ser mais uma opção aí para o técnico Zé Ricardo. Torcedor rubro-negro animado aí com o Flamengo de 2017, claro que nem Rômulo, nem o Conca estão garantidos, mas aqui é uma especulação que a gente fez, uma suposição do que pode vir a ser o time do Flamengo em 2017. Vamos mudar a chave agora rapidinho, porque